E aí, pessoal desenvolvedora, tudo tranquilo? Meu nome é Matheus Apolinário, você está no CodeZone XT. E nesse vídeo eu vou mostrar a resolução de um desafio do hashtag Bora Codar da Rocket City, o primeiro desafio. Mas antes vamos para a vinheta, porque eu construí agora uma vinheta para o canal. Bom, o desafio é bem simples, o desafio era para construir um player de música e postar nas redes sociais. No caso, eu tô fazendo esse vídeo justamente por isso. E era basicamente esse o layout. E ele indicava aqui nas instruções para a gente poder utilizar a tecnologia de nossa preferência e adicionar outros detalhes da implementação. O meu resultado final foi esse aqui, ó. Eu construí ele com alguns detalhes diferentes, como essas configurações aqui. Eu também utilizei duas ferramentas que eu nunca tinha utilizado, que no caso é o Tailwind CSS e o Jotay para gerenciamento de estado. Ficou até parecido, não ficou com um pixel perfect, mas ficou bem parecido a implementação. E a pessoa consegue diminuir para ficar daquela outra forma, dessa forma mais reduzida. E a pessoa também consegue ocultar essa parte de indicação de tempo, se ela quiser. Além de poder dar. Mas vamos olhar um pouco a nível de código. Eu também fiz essas animações. No caso, eu segui um padrão aqui no meu projeto e ele se divide em três grandes grupos. No caso, existem os componentes que são os átomos, as moléculas e os organismos. As moléculas, elas são formadas por átomos, os organismos são formados por moléculas. É como se fosse um indivíduo mesmo no nosso planeta mesmo. O primeiro item que eu gostaria de mostrar é que eu utilizei o Tailwind CSS, é uma ferramenta que eu não tinha utilizado em nenhum projeto. Achei bem interessante testá-la. Eu acredito que realmente dá um ganho de produtividade muito grande para os seus projetos, porque você não precisa de ficar criando uma classe exclusiva para algum determinado componente, para algum determinado elemento que vai ser renderizado, que tem uma estilização mais simples. Você pode utilizar as classes já pré-prontas, o que dá um ganho de produtividade gigante na minha visão. E eu achei tranquilo de inicializar um projeto usando Tailwind. Aí eu esqueci de comentar, mas eu estou utilizando o Vite com TypeScript também. As configurações. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso app. No caso, o nosso app ele só tem um componente, que é um organismo, que é esse audio player. Dentro desse audio player, eu tentei fazer, dentro dos organismos, eu gosto que os arquivos dentro da pasta de um organismo sejam como se fosse, formam na verdade como se fosse um módulo, ou seja, eu gosto de colocar o nome do organismo, ponto, meio que um descritivo do arquivo, ou seja, esse audioplayer.header é o cabeçalho do meu organismo audioplayer. Esse aqui são os estados do meu audioplayer. No caso que eu utilizei o Jotay, que é essa lib para gerenciamento de estado no React. Eu utilizei da forma mais simples possível essa lib, só criando os átomos como eles sugerem na documentação. Eu achei bem parecida com uma outra lib chamada statepool npm. Essa lib aqui achei bem parecida com a Jotay. Vocês conseguem criar esses armazenamentos. É como se fossem os átomos, esses stories. E no caso desse projeto eu utilizei a Jotay. No caso do projeto do Dev, Acorda Devin. Achei bem interessante. Eu vi que tem como fazer muito mais coisa com essa ferramenta, mas eu utilizei da forma mais simples possível, só para poder ter acesso aos estados entre os componentes e conseguir consumi-los.
eu consigo tipar, é bem tranquilo de utilizar. Mas eu percebi que esses átomos, você só consegue criar, pelo o meu uso, átomos de tipos primitivos. Eu acredito em configurar de outra forma para poder criar um átomo englobando todas essas propriedades de uma vez. Aí, continuando, esse aqui, audio.player.types, o ponto .types ele simboliza que esse é o arquivo que vai lidar com os tipos do organismo audio player, porque são dois tipos, no caso o audio player variantes e no caso full ou simplified. O full ele é o que preenche a tela toda, esse aqui, e o simplified esse aqui. Nas moléculas, eu criei várias moléculas, uma para cada. Dentro do componente audio player dá para ver que eu separei bastante. Na verdade, eu separei bem os componentes, separei bem as responsabilidades. O primeiro seria esse Soundtrack Details. O Soundtrack Details ele é essa parte aqui de cima. Soundtrack Details é tanto a imagem como esse descritivo aqui. Dá para entrar no componente e dá para ver um pouco melhor. E outro padrão que eu utilizo é importar os headers deste organismo todos de uma vez, e todas as importações são feitas através desse arquivo aqui. É como se fosse uma interface, uma entrada para poder ter acesso ao que a gente precisa para na verdade para esse organismo. E aí esse Soundtrack Control não, o que eu queria mostrar primeiro é o Soundtrack Details. O Soundtrack Details ele é composto por... Na verdade ele não tem um átomo em si, mas eu vou mostrar um outro componente que é composto por átomos. No caso eu coloquei em tags HTML normal num componente específico, porque primeiro é uma imagem simples, depois é um title e um espaço para colocar o autor da track. Eu não teve a necessidade. Outro ponto interessante é que como eu mostrei para vocês aqui nesse estado global, eu crio um átomo para variante, para as variantes do audio player, no caso é full ou simplified, eu consumo ele aqui. Eu uso, é bem parecido com a sintaxe do useState do React normal para usar o useAtom. Só você passar o átomo que você quer consumir o conteúdo dele, e você também consegue setar valores. E aí para poder fazer essa animação, eu pego essa variante e atribuo a classe tá nesse envoltório aqui, essa classe que está envolvendo todo esse Soundtrack Details. E aí, dependendo da variante, se for full, eu aplico a animação de expandir a imagem, e se for simplified, eu aplico a animação de minimizar a imagem. Essas animações aqui elas estão descritas, elas estão definidas aqui no tail de config mesmo, ali, os frames, expand image e minimize image. Além disso, eu também coloquei aqui no animation para funcionar de verdade, daquela maneira ali, ó. Dessa maneira, animate traço o nome da animação, eu preciso de definir também esse animation aqui com o nome dessas animações. O nome da animação, a quantidade de tempo que ela vai levar, a fluidez dela, né, a forma que ela vai, no caso eu coloquei linear, e a quantidade de repetições, no caso uma vez só. E esse close e open também são animações que eu utilizei elas aqui, ó, no mesmo formato, dependendo da variante eu coloco o animate open ou coloco o animate close para poder fazer essas animações. Agora comentando sobre o Soundtrack Details, era isso. O Soundtrack Control são formados por átomos. Essa molécula é formada por átomos. Eu sigo o mesmo padrão aqui, colocando
o nome da molécula, no caso que é Soundtrack Control, e depois do ponto eu coloco um descritivo do que o arquivo, qual que é o propósito do arquivo, no caso é de ser o cabeçalho esse aqui. E aí eu importo os átomos, que são 3 átomos no caso, que é o átomo de Soundtrack Main Action, que é esse botão aqui, ó. Ele pode ser o botão de pausa ou o botão de play. O Next e o Back Sound, que são essas duas setas aqui. Fazer a navegação. Eu não fiz a navegação funcionar, mas é outra uma coisa que eu posso fazer depois. Mas esses componentes são componentes mais simples, porque eles não tem nenhuma lógica envolvida. Só esse Main Action, que ele, a depender do estado, que é aquele outro átomo que eu criei dentro dos estados aqui, ó. Esse Soundtrack Status Atom. E eu vou até mostrar que o Soundtrack Status Atom, o Soundtrack Status ele pode assumir 3 tipos de valores. Tanto playing, que é tocando, paused ou disabled. Ele começa com disabled. E aí, a depender do estado, eu renderizo uma action diferente, que é no caso esses átomos aqui que eu importo. Eu até esqueci de retirar algumas importações aqui, o IO Play e o Pause não são utilizados aqui. Mas agora eu vou mostrar um desses átomos. No caso eu vou mostrar só um dos átomos. E no caso eu vou ver qual que eu mostro. Mostrar o Play Action. É um átomo. Segue o mesmo padrão na pasta de átomos. E ele é um botão simples. E ele muda o estado do Soundtrack Status para Playing. E o de pause, o botão de pause, ele muda o status do Soundtrack Status para Paused. É basicamente isso, que é só um método simples. Eu tentei deixar os componentes mais curtos possíveis para poder facilitar os testes, porque eu percebi, ultimamente eu estou mexendo bastante com testes de unitários e testes de integração. E para você fazer testes unitários no front-end utilizando libs como o Jest, é muito mais fácil você fazer com componentes menores para você testar bem específico aquele componente em questão. Agora, só apartando um pouco o flow do vídeo, eu vou mostrar uma iniciativa que eu estou fazendo, e é a DevBTY. No caso, é uma rede de conteúdo sobre engenharia de software. Tem uma parte de conteúdo gratuita, que é o meu blog, que é dividido em 2 grandes grupos, que é de soft skills, que são artigos de soft skills sobre problemas que a gente vivencia na carreira de desenvolvimento, algumas habilidades que não são técnicas, que eu coloco artigos aqui sobre hard skills, que são habilidades técnicas. No caso, eu fiz um sobre teste de mutação, também um artigo sobre SMTP. E aqui na home você consegue ver todos os artigos publicados. É bem interessante. Além disso, eu também fiz uma iniciativa nessa própria DevBTY, que é uma iniciativa de conteúdo pago. E é DevTryHard, que é o plano DevTryHard. Eu vou enviar artigos teóricos todos os sábados no seu e-mail. Ou seja, se você fizer a assinatura, você consegue receber livros na verdade, artigos teóricos sobre engenharia de software direto no seu e-mail. Eu fiz essa iniciativa porque eu tô no 8º período do curso de engenharia de software e eu percebi que eu não estava produzindo tanto conteúdo quanto deveria. Os conteúdos que eu estava tendo contato na universidade eu não estava conseguindo transmitir nas redes como o meu Instagram ou como o meu YouTube. Então eu resolvi criar esse projeto. Se você quiser conhecer um pouco mais dele, é só passar no link da descrição e fazer sua assinatura. Bem interessante esse projeto, mas vamos voltar pro código. Aí, quando muda o status, esse Soundtrack Status, você consegue, aqui no Audio Player, ele consegue detectar essa mudança de status, ele ouve na verdade essa mudança de status. Se tiver um playing, se tiver um status playing,
eu faço algumas manipulações com relação à criação de um áudio context, porque como vocês perceberam aqui tem uma referência para um áudio, um áudio, na verdade uma tag áudio, e eu criei também uma referência usando useRef aqui em cima. useRef. E aí, toda vez que ocorre o status muda para playing, eu verifico se o contexto, que é esse contexto que eu criei aqui, esse contexto usando o useRef normal, ele existe. Se ele não existe, na verdade eu confiro se ele não existe ou se ele está com o status fechado. Se ele está com o status fechado, eu crio o contexto, o contexto de áudio, verifico se a referência para tag de áudio está preenchida e depois eu crio um elemento de mídia, um recurso de mídia, utilizando essa tag de áudio como ponto de referência. E eu conecto o destino desse contexto de áudio a esse recurso de mídia que eu criei. Não é muito complexo de criar, mas é meio difícil de entender, né? Mas eu recomendo você de estudar um pouco mais sobre a Audio API, porque aí você vai entender melhor essa dinâmica de conectar um recurso a um destino e tudo mais. Aí se isso não existir ou o status estiver closed, eu faço esse setup que cria esse audio context e depois eu dou o play soundtrack. O play soundtrack ele basicamente cria um intervalo que vai ser disparado e dispara na verdade esse track progress a cada segundo. E aí se esse audio progress, na verdade, todo segundo essa função track progress vai ser disparada. Ou seja, ele vai validar se a referência está preenchida e vai setar o current time nesse estado, nesse átomo do J que eu criei, que é esse soundtrack current time. E aí se ainda o soundtrack duration ele ainda não foi definido, eu atribuo a duração desse áudio que está nessa tag de áudio dentro do meu soundtrack duration, que é esse outro átomo do J que vai ser compartilhado entre os componentes. E é basicamente isso que faz. Aí, além disso, eu também coloco o áudio para tocar. Quando o status ele fica paused, ele fica definido como paused, eu limpo na verdade esse intervalo. Primeiro eu verifico se o intervalo existe. Se o intervalo existe, eu limpo para não ficar criando duplicações de intervalos toda vez que ocorrer uma mudança de status para play, criar um novo intervalo, um novo disparo em sequência a cada segundo dessa função track progress, para disparar só uma vez a cada segundo. E eu pauso o áudio, basicamente isso. Eu tentei utilizar o Request Animation Frame antes para poder fazer essa dinâmica de tracking do progress, para poder acompanhar esse progresso do áudio, mas não funcionou muito bem porque não estava re-renderizando a interface quando mudava o estado, aí o estado na verdade do current time. Mas é basicamente isso, o projeto ficou bem, como eu comentei, ficou bem separado das responsabilidades. E aí, CSS eu utilizei o Tailwind, então é isso. Mas é isso, fique com Deus aí e até a próxima.